Em janeiro de 2012, uma imagem apareceu na internet com uma mensagem simples e profundamente inquietante. Dizia que estavam procurando indivíduos altamente inteligentes. Dizia que para encontrá-los haviam escondido uma mensagem dentro daquela imagem. E terminava com um nome, ou talvez um número, que ainda hoje continua cercado por mistério. 3301. O que parecia no primeiro instante apenas mais um desafio obscuro de internet, rapidamente se transformou em algo muito maior. Porque aquilo não era um enigma comum. Não era só uma charada. Não era só um jogo. Era uma trilha construída com criptografia, esteganografia, referências literárias, pistas físicas espalhadas em diferentes países. E uma sensação constante de que por trás de tudo havia alguém observando quem conseguia acompanhar o caminho. Essa é a história de Cicada 3301. Um dos maiores mistérios da internet moderna. Uma sequência de puzzles lançados a partir de 2012, com rodadas verificadas em 2013 e 2014, autenticadas por mensagens assinadas digitalmente e com uma identidade real que jamais foi confirmada publicamente. O primeiro puzzle começou em 4 de janeiro de 2012, quando uma imagem foi publicada no 4chan. A mensagem dizia que quem a tivesse encontrado deveria tentar descobrir uma informação escondida nela. Era o tipo de convite que na internet costuma atrair curiosos, trolls e gente querendo brincar de gênio por algumas horas. Mas naquele caso, a dificuldade real apareceu quase imediatamente. A imagem continha uma mensagem escondida que levava a outras instruções, e logo ficou claro que aquilo não estava sendo criado por alguém improvisando numa tarde qualquer. Havia método, havia conhecimento técnico, havia intenção. O uso de esteganografia, esconder informação dentro de um arquivo aparentemente comum, já dava o tom da experiência. Quem estava por trás de Cicada 3301 parecia querer selecionar um tipo específico de mente. Alguém capaz de desconfiar do óbvio, de tratar a internet como superfície e não como profundidade, e de entender que a primeira pista nunca é realmente a pista principal. Muito rapidamente, os participantes perceberam que Cicada 3301 não funcionava como a maioria dos enigmas virais. As pistas não se limitavam a um site ou a uma sequência linear de perguntas. Elas atravessavam formatos. Imagens escondiam dados. Mensagens exigiam ferramentas de segurança digital. Havia referências à criptografia, privacidade, anonimato e literatura. Com o tempo, as rodadas também passaram por outros meios de comunicação, incluindo música, telefones, páginas com runas e até cartazes físicos colocados em locais do mundo real. E isso é decisivo para entender por que o caso virou lenda. Quem quer apenas chamar atenção normalmente cria algo que viraliza rápido e morre rápido. Cicada parecia buscar outra coisa. Parecia querer filtragem. Parecia querer resistência. Parecia querer descobrir quem continuaria avançando, mesmo quando a maior parte das pessoas já tivesse desistido. Talvez a frase mais famosa ligada a Cicada 3301 seja a mais simples. We are looking for highly intelligent individuals. A ideia de que aquilo era uma forma de recrutamento foi repetida desde o começo e continua sendo a explicação mais conhecida. Mas recrutamento para quê? Aí começa o verdadeiro abismo. Nunca houve confirmação pública definitiva sobre a identidade do grupo. Ao longo dos anos, surgiram teorias de todos os tipos. Agência de inteligência, organização de criptógrafos, sociedade secreta, coletivo ideológico, culto, ARG sofisticado,
operação de recrutamento para a segurança digital. Ou apenas um grupo pequeno querendo construir o enigma definitivo da internet. O problema é que quase todas essas teorias esbarram no mesmo limite. Não há prova pública conclusiva. O que existe de mais sólido é que o próprio material falava em procurar indivíduos inteligentes que usava assinaturas PGP para autenticação e que, segundo relatos de vencedores citados em reportagens, os selecionados eram levados a ambientes mais privados e questionados sobre temas como privacidade, liberdade de informação e censura. Cicada 3301 se espalhou porque reunia quase tudo que a internet adora e teme ao mesmo tempo: anonimato, código, camadas escondidas, a sensação de que existe um nível mais profundo por trás da tela. E, acima de tudo, a possibilidade de que alguém esteja usando a própria rede mundial como mecanismo de seleção. Fóruns começaram a discutir as pistas. Pequenas comunidades se formaram. Pessoas de diferentes países tentavam resolver trechos específicos e compartilhavam avanços. Havia colaboração, mas também paranoia. Porque se aquilo era realmente um recrutamento, então cada pista resolvida não era apenas um passo num jogo. Era uma triagem, um filtro, um teste de perfil. E isso tornava tudo mais perturbador. Não se tratava só de descobrir a resposta certa. Tratava-se de imaginar quem queria saber se você era capaz de descobri-la. Uma das razões pelas quais Cicada 3301 ficou tão gravada no imaginário coletivo é sua identidade visual. A cigarra, o número, a ausência de rosto, a assinatura digital. Tudo parecia calculado para ser memorável sem revelar nada. A cigarra é um símbolo curioso, um inseto associado a ciclos, emergência, som, repetição, espera subterrânea. Não há prova pública de que esse simbolismo tenha sido explicado oficialmente pelo grupo. Mas o efeito visual é inegável. A iconografia ajudou a transformar o puzzle em mito. Porque o ser humano não se apega apenas ao enigma. Apega-se ao emblema. E Cicada 3301 parecia ter entendido isso muito bem. Cada comunicação assinada, cada mensagem verificada por PGP, cada pista com aparência de ritual técnico fazia parecer que os participantes não estavam só resolvendo um quebra-cabeça. Estavam entrando numa linguagem, numa estética, num universo fechado, onde autenticidade importava tanto quanto inteligência. Foi quando o puzzle saiu da tela que muita gente entendeu que estava diante de algo diferente. Em determinado ponto, pistas levaram a cartazes físicos colocados em locais de vários países. Isso mudou completamente a escala da história. Já não era só uma brincadeira online, nem um ARG caseiro limitado a fóruns. Para haver cartazes espalhados em diferentes pontos do mundo, era preciso coordenação, recursos, planejamento e a vontade clara de transformar o próprio planeta em parte do desafio. Essa transição do digital para o físico é uma das razões mais fortes para o fascínio duradouro de Cicada 3301. Porque ela sugere que quem estava por trás do puzzle não queria apenas testar habilidade técnica. Queria observar dedicação, alcance, persistência e talvez até disponibilidade real para sair do conforto da tela. É a internet cruzando a fronteira do virtual e dizendo: se você quer continuar, venha até aqui. Segundo relatos que surgiram depois, algumas pessoas realmente chegaram ao fim da primeira rodada. E o que aconteceu então tornou o mistério ainda maior. Em vez de uma grande revelação pública, não houve conclusão clara para o resto do mundo. Houve silêncio. Alguns vencedores teriam sido levados a espaços mais privados.
Alguns mencionaram que receberam perguntas sobre privacidade, liberdade de informação e censura. Outros desapareceram da narrativa pública. E isso é talvez o detalhe mais estranho de todos. Em muitos jogos, o clímax é a recompensa visível. Em Cicada 3301, o clímax parecia ser justamente o apagamento. Você resolvia e saía da história. Como se o verdadeiro objetivo nunca tivesse sido criar fama para os vencedores, mas tirá-los do palco e levá-los para outro lugar, real ou simbólico, onde o público já não pudesse acompanhar. Um ano depois, em 4 de janeiro de 2013, uma nova rodada começou e isso consolidou o fenômeno. Se 2012 ainda podia parecer um evento isolado, 2013 transformou Cicada 3301 em padrão. A repetição sugeria método. Sugeriria para muitos que havia mesmo uma organização por trás daquilo. A comunidade voltou à carga. Novos e antigos participantes tentaram entender as pistas. A imprensa começou a prestar mais atenção, e o caso ganhou uma camada adicional de estranheza. Já não era apenas um puzzle difícil, era um puzzle recorrente. Um ritual anual, um chamado que surgia de novo, como se alguém, em algum lugar, continuasse testando a capacidade da internet de seguir pistas cada vez mais obscuras. Mas a dificuldade não era apenas técnica. Esse é um ponto importante. Cicada 3301 filtrava também psicologicamente. A quantidade de tempo, atenção e obsessão exigida para avançar excluía quase todo mundo. Era preciso ter conhecimento, ou aprender rápido, de criptografia, segurança digital, análise de dados, cultura de internet, literatura e outros domínios. Mas também era preciso tolerar a frustração, a incerteza e a sensação de que talvez tudo aquilo não levasse a nada. Em outras palavras, o puzzle não selecionava apenas inteligência bruta. Selecionava insistência. Selecionava resistência ao desgaste. Selecionava pessoas capazes de continuar quando quase não havia validação externa. E essa combinação torna o caso ainda mais fascinante, porque sugere que quem criou Cicada queria mais do que solucionadores brilhantes. Queria perfis específicos de comportamento. Em 4 de janeiro de 2014, uma nova pista verificada indicou a terceira grande rodada. A essa altura, Cicada 3301 já era lenda viva da internet. A terceira sequência consolidou o padrão anual e, ao mesmo tempo, intensificou a percepção de que o puzzle talvez estivesse se tornando ainda mais inacessível. O público já não via apenas um enigma. Via um sistema que parecia se afastar cada vez mais da compreensão comum. A terceira rodada é frequentemente tratada como não resolvida publicamente de forma completa. E essa ausência de encerramento reforçou o mito. Porque nada alimenta mais um mistério duradouro do que uma porta que permanece entreaberta. Um dos elementos mais enigmáticos ligados a Cicada 3301 é o Liber Primus, um conjunto de páginas em runas com aparência de livro criptográfico, cuja decifração permanece incompleta. O simples fato de um objeto assim existir já ajuda a explicar a longevidade do caso, porque a partir daí, Cicada deixa de ser apenas uma sequência de puzzles anuais e passa a ter uma espécie de texto sagrado para a comunidade de solucionadores. Um livro parcialmente aberto, parcialmente traduzido, parcialmente compreendido. Um objeto que parece dizer ao público: vocês ainda não terminaram. E um mistério que nunca termina é, para a internet, quase perfeito. Com o tempo, o número de imitações, pistas falsas e supostas continuações cresceu tanto que a questão da autenticidade virou parte central do próprio mistério. É aí que entra o PGP,
As mensagens verificadas de Cicada 3301 eram assinadas digitalmente com a mesma chave, o que permitia distinguir comunicações autênticas de falsificações. Esse detalhe parece técnico, mas é profundamente narrativo, porque mostra que quem estava por trás daquilo entendia que o mistério inevitavelmente atrairia imitadores. E, portanto, incorporou a autenticação como parte da própria mitologia. Em 2017, uma mensagem verificada voltou a reforçar esse ponto, alertando para caminhos falsos e lembrando que apenas comunicações com assinatura correta deveriam ser consideradas legítimas. Isso não resolveu o enigma, mas mostrou que, pelo menos até ali, alguém ainda queria controlar a fronteira entre o verdadeiro Cicada e o barulho gerado ao redor dele. A pergunta central permanece a mesma desde o início. Quem criou o Cicada 3301? Ao longo dos anos surgiram teorias envolvendo agências de inteligência, grupos de criptógrafos, coletivos libertários, sociedades secretas, recrutamento para a segurança digital e até motivações religiosas ou quase místicas. Mas a verdade dura é esta: não há confirmação pública definitiva. O que existe é um vazio muito bem preservado. E talvez esse vazio seja, em si, parte do sucesso do projeto. Porque toda vez que alguém tenta nomear Cicada 3301, o caso escapa. Ele permanece no ponto mais fértil para o mito, suficientemente real para parecer concreto e suficientemente opaco para nunca se deixar fechar. Alguns relatos de pessoas associadas à resolução de partes do puzzle sugerem que, depois das etapas públicas, havia perguntas ideológicas e projetos mais privados ligados a temas como privacidade, anonimato e liberdade de informação. Mas mesmo aqui é preciso cuidado. O caso está cercado por narrativas parciais, memórias incompletas e comunidades que misturam documentação séria com especulação. O que torna Cicada 3301 tão fascinante é também o que torna qualquer afirmação definitiva perigosa. A maior parte do que existe publicamente é fragmento, pedaço, testemunho, eco. Isso significa que o mistério não vive apenas porque nunca foi resolvido. Vive também porque foi construído de um jeito que dificulta transformar sua história em algo totalmente verificável. Talvez a razão de Cicada 3301 continuar tão vivo seja que ele toca numa fronteira muito particular da cultura digital. A fronteira entre jogo e seleção, entre comunidade e seita, entre curiosidade e obsessão, entre inteligência e necessidade de pertencer a algo secreto. Muita gente foi atraída pela beleza do puzzle, outros pela promessa de recrutamento, outros pela fantasia de que por trás da internet existe uma camada subterrânea reservada aos escolhidos. E essa fantasia é poderosa, porque oferece exatamente o que o mundo digital costuma prometer e raramente entregar: profundidade, destino, significado e exclusividade. Cicada 3301 transformou isso em forma, em ritual, em estética. E é por isso que permanece tão difícil de esquecer. Depois das grandes rodadas de 2012, 2013 e 2014, o caso entrou em uma zona ainda mais nebulosa. Não houve novo puzzle confirmado em 2015. Um novo indício apareceu em 2016. E, em abril de 2017, veio a última mensagem verificada amplamente citada, reforçando a necessidade de verificar a assinatura PGP e alertando contra caminhos falsos. Esse tipo de presença esparsa é quase mais inquietante do que um encerramento claro, porque não mata o mito, também não o resolve, apenas o mantém em suspensão.
Como se o enigma respirasse de tempos em tempos, só o suficiente para lembrar ao público que talvez ainda exista alguém do outro lado. Ou talvez apenas uma herança digital que já se tornou maior do que seus criadores. Cicada 3301 continua assombrando a internet porque representa algo raro. Um mistério que parece ter sido feito na linguagem nativa da rede. Não só com tecnologia, mas com a psicologia da internet. Camadas. Anonimato, comunidade temporária, colaboração entre desconhecidos, fama sem rosto, credibilidade sustentada por técnica e a possibilidade de que, em algum lugar, alguém esteja observando quem consegue ir mais longe. A maioria dos enigmas perde força quando chega à resposta. Cicada ganhou força justamente porque a resposta nunca veio por completo. Ou, se veio para alguns, não veio para o resto do mundo. E talvez essa seja sua verdadeira genialidade: transformar a ausência de fechamento em motor de permanência. Então, o que foi Cicada 3301? Um recrutamento real? Um coletivo de criptógrafos? Uma sociedade secreta digital? Um experimento social? Uma obra-prima de anonimato? Ou apenas o enigma mais bem construído que a internet já viu? Talvez a resposta exista. Talvez algumas pessoas realmente tenham chegado perto dela. Mas, publicamente, o mistério permanece. E é justamente por isso que Cicada 3301 continua tão forte. Porque não nos assusta apenas pela dificuldade das pistas. Nos assusta pela possibilidade de que por alguns anos alguém tenha usado a internet inteira como filtro e depois simplesmente desaparecido, sem rosto, sem explicação, sem final. Só deixando para trás um rastro de código, símbolos, páginas indecifradas e uma pergunta que a rede ainda não conseguiu matar. Quem estava chamando? E para quê? E para quê?